Estamos de volta, recebemos aqui no estúdio do Jornal das 10 a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Ministra, muito obrigado pela presença da senhora aqui conosco, é uma honra. Boa noite. Boa noite, é uma alegria estar com vocês. A ministra Damares Alves é educadora, advogada e pastora evangélica da Igreja Batista de Alagoinha. Nasceu na Paraíba, mas morou muitos anos, nasceu no Paraná, mas morou muitos anos no Nordeste. A ministra Damares trabalhou no Congresso Nacional, foi assessora do senador Magno Malta, do PR, nos últimos 4 anos. Ao receber o cargo, disse que o direito à vida será um dos focos do trabalho no Ministério. Comigo aqui no estúdio, os meus colegas da política e também agora Andréa Sadi, a quem eu dou também o meu boa noite. Boa noite, Heraldo. Boa noite, Andréa. Ministra, eu queria começar com a senhora falando da trajetória da senhora. A senhora integrou o Congresso Nacional, a senhora tem uma longa trajetória. Conta cá para nós, ministra, como é que foi o convite para a senhora virar ministra? Uma surpresa, uma grande surpresa. E uma surpresa que eu adiei por 7 dias a resposta para dizer sim ou não ao presidente Bolsonaro. Mas hoje eu entendo que foi uma agradável surpresa. Havia uma demanda até da bancada evangélica com um nome no ministério com o seu perfil. Qual foi a influência da bancada evangélica? Nenhuma. Inclusive, pelo que eu li na imprensa, houve uma certa resistência da bancada evangélica à indicação do meu nome. Explicando que eu não fui convidada no primeiro momento para ser uma ministra. Eu fui convidada para ser secretária nacional de políticas públicas para mulheres. E, de repente, foi construído este ministério e aí o convite se estende para ser ministra. A Andréa Sadi tem uma pergunta para a senhora agora, ministra. Andréa. Ministra, boa noite, obrigada pela presença da senhora. Eu queria começar falando um pouco sobre o discurso de posse da senhora ontem. A senhora falou ali um pouco sobre que agora os meninos poderiam ser chamados de príncipe e as meninas de princesa. E hoje foi divulgado esse vídeo em que a senhora fala que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa. Hoje, a assessoria da senhora já explicou um pouco essa declaração, disse que a senhora estava fazendo uma metáfora ali, né, em relação à identidade de gênero. A minha pergunta para a senhora é o seguinte: qual é de fato, de forma objetiva, o projeto, o programa do governo contra o que a senhora chama de ideologia de gênero? O que vai mudar? Olha, nós vamos combater o abuso da doutrinação ideológica nas escolas. Isso é uma realidade. Dizer que não aconteceu é querer tapar o sol com a peneira. Existe a doutrinação ideológica. Ao ponto de a gente ter encontrado mãe sendo constrangida e ensinada a não chamar suas filhas mais de princesa para não confundir meninas. O que estava acontecendo no Brasil era uma grande confusão, era uma grande confusão com as crianças, com os pais. Trouxeram para a sala de aula, com criança, um debate sobre uma ideologia, sobre uma teoria, a teoria de gênero. Deixa eu dizer uma coisa, nós não queremos que esse debate seja afastado, mas que seja feito nas academias, nas universidades, que eles discutem entre si. Mas trazer o debate de uma teoria, o debate de uma ideologia tão complexa e sem nenhuma comprovação científica para crianças de tenra idade, isso nós questionamos. Mas não somos só nós, nós educadores, nós pais, nós mães. Nós já temos manifestação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo apontando nessa direção. Cuidado com exagero de ideologias com crianças. Também já temos a indicação de médicos pediatras americanos na mesma linha. Cuidado, não confundam as crianças. O que estava acontecendo no Brasil é realmente uma grande confusão, especialmente na identidade biológica das crianças. Mas o que o governo vai fazer? Qual é, então, diante dessa explicação da senhora, qual é o projeto do governo para isso que a senhora está falando? A grande justificativa para a ideologia de gênero e para toda essa política que estava em sala de aula era o combate ao preconceito. Dá para a gente combater o preconceito sem dizer para a menina que ela não é menina e que ele não é menino e que o menino não é menino. As pessoas não entendem muito o que é a ideologia de gênero. As pessoas pensam que a ideologia de gênero são os homossexuais, as lésbicas. Não, isso é diversidade sexual. O que é a ideologia de gênero? Um grupo de pensadores chegou à conclusão, alguns anos atrás, de que a criança nasce neutra. E ela nasce neutra, cresce neutra e depois escolhe o que ela quer ser.
Esse grupo de pensadores dizem que a sexualidade ela é determinada pelo contexto cultural. E aí a gente questiona, a menina nasce menina, o menino nasce menino. Nós não podemos ignorar a identidade biológica. Então o que estava acontecendo? Isso estava sendo levado de uma forma muito ampla. Menina, tu não és menina. Espera, depois você escolhe o que você quer ser. Então, o que a gente entende? O menino, quando olha para o corpo, o menino é o que ele vê. Uma criança de 3 anos, ele é o que ele vê. Ele olha para o corpo, ele está vendo um corpo de menino. E a escola está dizendo, tu não és menino. Espera para escolher o que você quer ser. Então, essa confusão na identidade, sem combinar com a família. A família está dizendo em casa, chamando a menina de princesa. E na escola estão dizendo, tu não és princesa. Então, o que aconteceu? Uma grande confusão no Brasil. Os pais pediram, vamos esperar um pouquinho, basta. E aí vem a proposta do governo Bolsonaro. Nenhuma doutrinação ideológica com crianças no Brasil. É um projeto ao Congresso? Não é um projeto, é apenas uma questão de política pública. É apenas como o ministro da Educação se posicionou ontem. Nós vamos trabalhar para que não haja exagero da doutrinação ideológica em sala de aula. Nós vamos continuar combatendo preconceito. Mas sem confundir as crianças em suas identidades. Só para fazer uma outra pergunta sobre isso, diante da repercussão hoje em relação a essa divulgação do vídeo da senhora, a senhora se arrepende dessa declaração que a senhora deu? De jeito nenhum, foi uma metáfora. Nós temos no Brasil o Outubro Cor-de-Rosa, que diz respeito ao câncer de mama com mulheres. Nós temos no Brasil o Novembro Azul, que é com relação ao câncer de próstata com homem. Então, quando eu quis dizer, menina veste cor-de-rosa, menino veste azul, o que eu quis dizer, nós vamos estar respeitando a identidade biológica das crianças. É um novo momento, é isso que eu quis dizer, foi uma metáfora. E estava ali com todas as pessoas que estavam lá ontem na posse, e eu falei, e digo mais, menina é princesa, podemos chamar meninas de princesa no Brasil, podemos chamar meninos de príncipe, e isso não traz nenhuma confusão para a criança. Ministra, quem participa também do nosso debate aqui, desde o começo do Jornal das 10, é o Merval Pereira, ele está no Rio de Janeiro e tem perguntas à senhora. Por favor, Merval. Boa noite, ministra. Estou meio longe aqui, mas eu queria saber da senhora o seguinte. A senhora acha que para resolver o problema de gênero, a distorção de gênero que vocês do governo Bolsonaro veem, precisa fazer exatamente o contrário? Precisa mandar definir que menino é príncipe e menina é princesa? Não é melhor ser uma coisa mais normal? Veja só, como os ideólogos de gênero falam que não existe menina, não existe menino, não existe príncipe, não existe princesa, a gente vem na contramão. Nós não vamos impor nada. Nós só queremos dizer o seguinte, respeite a identidade biológica das crianças. Vamos deixar as crianças em paz, gente. Vamos deixar a criança ser criança em sala de aula. Quer fazer a discussão? Vamos fazer lá em cima na academia. Só queremos o seguinte, vamos tratar criança como criança no Brasil. E isso não estava acontecendo no Brasil. Ministra, o nome do ministério que a senhora ocupa é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O que é o Ministério da Família? Da mulher em defesa da mulher, enfim, das questões femininas. Dos direitos humanos, gente, mas da família nunca houve. Então, eu queria saber o que é o Ministério da Família. Olha, nós já temos muitos países no mundo que trazem o Ministério da Família. E aí a gente tem acompanhado como esses ministérios trabalham em outros países e com resultados muito positivos. Qual é a proposta? É a gente trazer para o governo e a gente começar a pensar em políticas públicas estruturantes na perspectiva da família. A gente começar a trabalhar que nenhuma política pública mais hoje pode ser construída sem pensar no fortalecimento dos vínculos familiares. E aqui eu vou dizer uma coisa, família, configurações familiares. Eu preciso explicar uma coisa. Eu e minha filha, nós somos uma configuração familiar diferente. Eu sou uma mulher sozinha com uma filha indígena. Isto é uma família e ninguém vai tirar isso de nós.
Então, o que nós estamos querendo propor agora? Como o presidente Bolsonaro tem anunciado que não tem interesse em ser candidato, nós temos a chance de construir verdadeiras políticas públicas permanentes, não mais programas de governo. Políticas públicas que possam ser de continuidade, políticas de Estado. E aí a gente está trabalhando o tema família de uma forma transversal em todos os demais ministérios. Estamos levando para lá, por exemplo, políticas educacionais que pensem na família, políticas de saúde que pensem na família, políticas de prevenção às drogas que pensem na família, não pense apenas no dependente químico, mas pense no contexto. Então, trazer a família aqui, dá a visibilidade e o protagonismo da família nas políticas públicas. Tem dado certo em muitos países, e aí o Ministério vem com o nome família. E a gente constrói dentro do Ministério uma Secretaria Nacional da Família. E nós vamos trabalhar não só na construção das políticas públicas executadas por essa secretaria, como também de uma forma de assessoramento aos demais ministérios, aos demais órgãos governamentais, trazendo a família para o protagonismo. Ministra, eu queria saber se esse conceito seu de defesa da família não está um pouco distorcido, porque outro dia a senhora fez uma declaração que me espantou, dizendo que o Enem prejudica a família, porque os estudantes podem ir para outros estados. Isso é um fato normal. No mundo inteiro, os estudantes mudam de estado para trabalhar, para estudar, saem da família. Não vejo como agora a Enem possa atrapalhar a família brasileira. Veja só, o que eu quis dizer com relação ao Enem. O Enem é uma excelente iniciativa, aplausos ao Enem. Muitos jovens estão tendo acesso ao ensino superior por causa do Enem. Mas olha a nossa realidade. Um menino lá do Rio Grande do Sul, ele faz o Enem, ele passa no vestibular para a medicina lá no Amapá, que é o grande sonho dele e da família. Este menino é tirado do contexto, às vezes tem apenas 16 anos. Será que nós não poderíamos estar começando a pensar em políticas públicas que este menino ficasse um pouco mais próximo da família? Em outros países acontece, mas nos outros países o papai tem dinheiro para ir lá na universidade visitar de vez em quando o filho. O filho vai visitar a família. O que acontece? Nós estamos encontrando muitos jovens no Brasil, nos campos universitários, em profundo sofrimento, em depressão. O suicídio no campus é uma realidade. Eu não estou criticando o Enem. O que eu quero dizer, daqui para frente, quando pensarmos políticas públicas, vamos pensar também sobre a perspectiva da família. Vamos trazer a família para esse contexto. A senhora acha que é papel do governo se meter na família, com a família, se meter como a família vai resolver seus problemas? Não, não é papel da família se meter, mas também o Estado não pode se omitir com relação ao enfraquecimento dos vínculos familiares. Nós estamos vindo com essa proposta. Os vínculos familiares serão fortalecidos nessa nação, porque nós acreditamos que família é base da sociedade. Família tem que ser protegida. Acreditamos que família protegida é nação protegida, é nação soberana. Sem interferência do Estado, mas o Estado podendo proporcionar políticas públicas de fortalecimento dos vínculos.